Boa noite a todos e a todas. Penso que estaremos já todos aqueles que estavam na sala de espera, certo, Célia? Sim? Então vamos começar com uns minutinhos de atraso, aqui por questões mais técnicas, e quero dar-vos as boas-vindas a mais uma Conversa Slow. Sou Sofia Pereira. E, portanto, temos hoje uma conversa slow extraordinária e dedicada à educação sem pressa. Só para vos contextualizar, as conversas slow são uma dinâmica que visa apresentar pessoas e projetos que, ao longo do seu percurso e experiências diversas, encontraram na filosofia slow o seu propósito de vida e se tornaram numa verdadeira inspiração. Então, esta conversa slow extra do mês de novembro, como eu já vos disse, será dedicada à educação sem pressa e teremos dois convidados que a minha colega Raquel já vai passar a apresentar. E eu quero também apresentar-vos a pessoa que vai moderar toda esta conversa entre estes dois convidados especiais, Raquel Tavares. A Raquel é a fundadora do Movimento Slow Portugal, antropóloga de formação, mas tem-se dedicado ao longo dos últimos anos a esta questão, à questão da pedagogia e à questão da educação. Por isso, passo a palavra à Raquel, para ela nos introduzir aos convidados e dar início à conversa slow. Eu queria começar por dar as boas-vindas aos nossos dois convidados, que até agora só um é que conseguiu entrar, que também está com problemas de comunicação, e a todos os que se juntaram a nós para este serãozinho de conversação lenta à roda do tema da educação. Neste caso, de educação sem pressa e educação com pressa, e das diferenças entre ambas e do que isso pode significar em termos de renovação pedagógica. Eu estou mesmo muito agradada por termos connosco os professores José Pacheco e o professor Juan Domenech, que espero que consiga entrar para nós falarmos um bocadinho. Bom, eu vou-me socorrer aqui da minha cábula, porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar e assim sinto mais segura. Eu vou passar a apresentar o professor Pacheco, que na verdade dispensa apresentações entre nós. É professor, pedagogo e começou a transformar a educação em Portugal há mais de 40 anos, sendo o fundador da Escola da Ponte. Porém, a Ponte foi só e apenas a primeira. Desde lá até aqui, o José tem estado envolvido e tem sido um impulsionador constante da renovação pedagógica, quer em Portugal, quer no Brasil. Atualmente tem feito um périplo pelo nosso país, conhecendo, apoiando e impulsionando comunidades de aprendizagem e projetos com novas propostas pedagógicas. O José considera-se a si próprio um viajante da educação e um professor que não desiste de acreditar nos professores. Diz que foi para a educação por vingança e ficou por amor. É assim, José? Depois, o outro nosso convidado acabou de chegar também, e é outro viajante da educação que temos connosco, é o Juan Domenech Francesc, espero ter dito bem, é catalão, também é professor, pedagogo e ligado à Federação de Movimentos de Renovação Pedagógica da Catalunha. O Juan tem mostrado que é possível fazer diferente na educação e na escola pública do seu país. É autor do livro Elogio da Educação Lenta, onde faz uma reflexão sobre o tempo na sociedade e na escola, apresentando o que para si podem ser os princípios de uma educação sem pressa. Numa escola pública, no centro de Barcelona, onde foi diretor, tentou levar esses princípios à prática. Muito bem-vindos e obrigada, Juan e José. É uma honra tê-los aqui connosco. E antes de começarmos, queria apenas dizer-vos que podem colocar as vossas questões no chat ao longo da nossa conversa, que vamos tentar falar devagar, despacito, assim em modo slow,
porque temos um convidado que não fala português e, portanto, assim conseguimos compreender-nos todos melhor e ficamos em sintonia de boa lentidão. Temos também, a partir da Galiza, uma ajudante nossa, que é a Rosa, e que pode ser útil aqui se houver alguma questão com as traduções. Começo por ti, José. Penso que, em geral, as pessoas sentirem que não têm tempo, que vivem numa correria e no stress, na sobrecarga, velocidade excessiva, pobreza de tempo, e tudo isso acontece em termos sociais e na vida e alastra também à educação e à escola e afeta adultos, afeta crianças. O que eu queria saber, José, é se achas que é importante contrariar essa tendência e lutar por uma educação de boa lentidão. Achas que a educação sem pressa deve fazer parte da renovação pedagógica pela qual andas a lutar e porquê? Gostava que nos falasse um bocadinho sobre estes temas. Muito bem, uma boa noite para todos, para todas. Quando nós falamos em lentidão, estamos a falar em relação ao ritmo que nós poderemos estabelecer como ritmo médio. E esse foi um dos grandes pecados da escola da modernidade. Quando um senhor chamado Lancaster veio até a América do Sul, dado que eu tenho passado os últimos 20 anos na América do Sul, e introduziu aquilo que se chamava a monitorização, a pedido do Bolívar, de Simão Bolívar, entrou na América do Sul uma gestão de tempo importada dos anglo-saxónicos. Eu começo por fazer algumas perguntas, porque há cerca de 50 anos eu passei a perguntar e a escutar. Deixei de dar aula, deixei de ter turma, deixei de obedecer ao tempo médio dos 50 minutos de aula, que ninguém sabe porque é que é 50. Então, dei todo o tempo a mim mesmo e ao outro, respeitando o ritmo de aprendizagem. Ritmo é um conceito que as ciências da educação não consideram, e eu considero que é errado, não é? Então eu faço perguntas. Já que falamos de tempo, estamos a falar de tempo linear, tempo circular, estamos a falar de quê? Quando um Piaget divide os tempos de desenvolvimento, quando o Steiner propõe os septémios, quando, enfim, a escola da modernidade substitui o tempo pelo tempo escolar, eu pergunto porque é que, e agora ansiosamente espero as vossas respostas, porque é que uma aula tem 50 minutos? Porque é que há aula? Bom, ainda para ir mais longe. Porque é que há intervalos? Porque é que todos têm que fazer xixi e cocó ao mesmo tempo? Porque é que todas as escolas começam à mesma hora e terminam à mesma hora? Porque é que há ano letivo? Porque é que há período letivo? Porque é que há organização em trimestre e em semestre? Porque é que há separação entre ensino básico, ensino secundário, ensino superior e ensino inferior? E poderia estar aqui a noite toda respondendo à tua pergunta com perguntas. Então, sobretudo para fazer pensar. Mas eu agora, por acaso, agarrava mesmo nessa deixa da questão das perguntas sobre o tempo e passava ao Juan e pedir que ele nos falasse um bocadinho sobre a reflexão dele acerca do tempo na sociedade e que consequências tem para a educação e para a escola. Juan. Juan? Ele está com o microfone desligado. Juan. ¿Ahora? Agora sí. Bueno, gracias. Muy obrigado por la invitación a participar en este encuentro.
excusas por no hablar portugués. La verdad es que me he sorprendido porque entiendo bastante. El otro día hablando con Raquel ya me di cuenta que lo entiendo bastante. Lo leo bastante bien, pero no lo hablo, ni mucho menos. Me gustaría estar un tiempo en Portugal, a lo mejor para aprenderlo, pero por ahora no va a ser posible. A partir de lo que ha dicho José, me sugiere empezar. Antes me has planteado la cuestión del tiempo en la sociedad, ¿no? Yo creo que José plantea un dilema que los filósofos griegos o los griegos en general intentaron resolver desde la mitología, ¿no? Los griegos, cuando hablan del tiempo, hablan de 2 o 3 dioses relacionados con el tiempo, ¿no? Que nos ha invadido nuestras vidas y nuestra sociedad es Cronos, ¿no? Cronos, para resumir, nos indica el tiempo que duran las cosas, los acontecimientos, ¿no? Pero los griegos tenían otros dioses, entre ellos Kairos, cuando querían hablar del tiempo. En la interpretación que hace la filosofía de Kairos, es un dios mucho más relacionado con los ritmos de la naturaleza, se llega a la conclusión de que Kairos indica el tiempo que algo necesita para poder ser, para poder acontecer, para poder suceder. Claro, estamos hablando del mismo tiempo, ¿no? Es un tiempo, las 24 horas del día, pero hay 2 miradas, podemos tener 2 miradas en este tiempo, ¿no? La mirada del Cronos, y la mirada de Cronos nos lleva a estos fragmentos que relataba José, fragmentos de asignaturas, fragmentos de etapas, horarios de entrada, horarios de salida, horas de 40 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Kairos nos lleva a otra mirada muy diferente, nos lleva a la mirada de decir cuánto tiempo necesitamos para lo que tenemos entre manos. Y es un poco contraponer estas 2 miradas, tienen muchas consecuencias cuando hablamos de la escuela. Y las consecuencias las voy a resumir en 2 frases. Cronos nos lleva siempre a una conclusión. No tenemos tiempo, no tengo tiempo. Kairos nos lleva a otra conclusión. Vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo para aprender, vamos a darnos tiempo para relacionarnos, vamos a darnos tiempos para ser felices, para tener un bienestar, para vivir, para compartir, para implicarnos, ¿no? Esas son las 2 miradas. Yo lo que planteo un poco es que en la actualidad, si bien es verdad que Cronos coloniza, organiza y coloniza nuestro tiempo, no podemos tampoco olvidarlo. Y para mí el dilema estaría en saber cómo podemos equilibrar Cronos y Kairos. O Cronos y Kairos. Cronos es un tiempo que no podemos olvidar, no podemos borrar del mapa, pero hay que introducir Kairos, hay que introducir esta idea de que tenemos que tener tiempo para nosotros. Tenemos en la escuela, debemos darnos tiempo para poder vivir, para poder estar, para poder aprender, para poder relacionarnos, ¿no? Pero siempre desde un equilibrio entre los 2 extremos, ¿no? No podemos olvidarnos completamente de la hora de entrada ni de la hora de salida. Podemos ser más flexibles, ¿no? Pero dentro de esta flexibilidad podemos tener una mirada más cercana a Kairos que a Cronos.
Y voy a poner un último ejemplo y paro ya, ¿no? El ejemplo es en la escuela, en nuestra escuela, lo que hicimos al principio es romper estos horarios. Manteníamos el de entrada y el de salida, pero dentro, de 9 a 4:30, a 16:30, de 9 a 5, que teníamos las clases, había tiempos mucho más dilatados. Es decir, había un tiempo al principio, un tiempo de descanso, otro tiempo, pero no había estos fragmentos. Es decir, manteníamos un marco general de horarios, pero dentro de este marco general de horarios el tiempo era mucho más flexible y permitía más hacer las actividades en función de las necesidades que cada actividad planteava. Não sei se me habéis entendido mais ou menos. Ou... Sim, eu percebi tudo, não sei se, acho que percebo perfeitamente, é fácil, não há problema nenhum para nós, penso eu. Uhum. De acordo. José, eras muito amigo de um adepto da escola lenta, atrevo-me a dizer, o Ruben Alves, que escreveu a Pedagogia dos Caracóis e encantou-se pela Escola da Ponte. Será que ele encontrou lá elementos dessa escola sem pressa, e quais, e como é que surgiram, como é que eles foram implementados, como é que aconteceu? Efetivamente o Ruben foi um belo encontro entre outros belos encontros que eu tive na minha vida. Sou uma pessoa muito feliz, muito sortuda, e ele mostrou exatamente que existe uma coisa chamada cronobiologia, uma ciência, com as sinusoides, os ciclos que nós vivemos diariamente. E ele mostrou-me que é possível uma escola de uma aprendizagem sem pressa, mas de uma aprendizagem que efetivamente acontece. Eu agradeço realmente a intervenção do nosso amigo Juan. Foi muito claro na origem grega da noção do conceito tempo, entre kairos e cronos, mas aquilo que o Ruben me ensinou, entre muitas outras coisas, foi que o tempo psicológico é diferente de outros tempos e que cada ser humano é único, irrepetível, dotado de um determinado ritmo de aprendizagem e que, portanto, não pode subordinar-se a um horário de entrada e de saída. Ainda que, pelo meio, com todo o respeito que eu tenho por lá, eu conheço muito bem a Catalunha, os belos exemplos que lá existem de escola, mas quando falamos de escola, quando falamos de entrar e sair da escola, nós estamos a falar da escola prédio. E as escolas não são prédios. Escolas são pessoas. E cada pessoa tem o seu ritmo, estilo de aprendizagem. Portanto, o que teremos de considerar é que aquilo que é imposto através de um currículo formal, onde determinado horário para determinada disciplina se destina a dar um determinado conteúdo, isso era no século XIX. Hoje estamos em contexto do paradigma da comunicação. Já não se aprende centrado no professor, também já não se aprende centrado no aluno. Aprendemos centrado no sujeito da aprendizagem, que estabelece uma relação de vínculo com um objeto e um mediador. E nessa relação de vínculo, o tempo é o tempo de cada qual, é chamado currículo da subjetividade. Então, não há razão alguma para considerar a escola como prédio e uma obrigatoriedade de entrada e saída e de intervalos todos ao mesmo tempo. Não existe, em lado algum. Eu aprendi isso com o Ruben Alves. E o meu autógrafo nos meus livrinhos é um caracol.
porque corremos para onde? Qual é o tempo de aprendizagem de cada um? Quando uma professora ou um professor me diz, aquele aluno não acompanha o ritmo da turma, eu pergunto, o que é o ritmo da turma? O que é isso? Porquê é que eu tenho de aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo que os outros? Porquê? Eu faço perguntas, reparei bem que eu fujo muito às afirmações, eu faço perguntas. E faço perguntas a partir de uma praxis, ou seja, nas escolas que eu acompanho, não há aula. E, portanto, arrumamos com o horário da aula. Não há horário de entrada e saída. Não há intervalos. Não há ano letivo. Eu pergunto porquê é que tem de haver nos outros lugares? É a pergunta que eu volto a fazer. Porquê é que tem de haver nos outros lugares se eu desenvolvo um currículo de tripla dimensão, onde o currículo de subjetividade se junta ao de comunidade e de consciência planetária? E a partir daí, nós teremos de perceber que o tempo de aprender não existe. O tempo de aprender vai desde o pré-natal, onde uma criança, a partir do aparecimento dos primeiros neurónios de espelho, por volta dos 5 meses de gravidez da sua mãe, a partir, por exemplo, dos 7 meses, constrói, elabora e aprende o ritmo da fala, ou seja, a aprendizagem dentro do útero materno já acontece. Em que ritmo? Em que tempo? Meus amigos, minhas amigas, quando me falam, por exemplo, que há uma idade para aprender determinadas coisas, e eu tive muitas, digamos, eu não direi disputas nem discussões, porque eu respeito totalmente as opções de vida e de metodologias e de modelos que queiram adotar. Mas eu perguntava muitas vezes aos meus amigos das escolas Waldorf, do Rudolf Steiner, eu estudei a antroposofia da Bessada, de Blavatsky e tudo mais, de Buber, eu perguntava por que é que a criança só pode aprender a ler quando tem completado o primeiro septênio? Por quê? Não há qualquer razão. Isso é uma influência cartesiana do século XVIII, XIX, da Prússia militar, da França dos conventos e da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Não tem nada a ver com a realidade que se estabelece em relação à noção de tempo. Vamos lá. Eu deixei algumas perguntas. Eu jogo sempre as mesmas perguntas. E se fosse outro assunto, lançaria outras perguntas. Porque eu não tenho a verdade. Eu não possuo a verdade. Eu apenas questiono e gosto de conversar. Se alguém puder fazer-me a generosidade de responder a alguma destas perguntas, eu lhes agradeço. Porque senão continuamos a considerar que escola é um prédio onde as pessoas têm que entrar uma hora, a sair a outra, e pelo meio tem que ter... Oh, valha-me Deus, isso é do século XVIII e XIX, meus amigos, minhas amigas. Vamos ver se entramos numa educação do século XXI. Vamos ver. Já agora completo. Há um tempo atrás, um senador brasileiro me chamou para a casa dele e me disse que precisava de mim. Eu disse, mas como é que precisa desta insignificante criatura, um senador? Não, é que eu vou para a Unesco, vou trabalhar com o seu colega, o seu amigo António Nova. Então vai estar em boa companhia. E então eu vou trabalhar num projeto novo. Eu disse, qual é o projeto? A educação do futuro. Reparai, do futuro. Eu disse, meu amigo, eu há 50 anos que escuto falar de educação do futuro, e é um futuro que nunca mais chega, porque o tempo parece que não passa. O tempo pergunta ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. A lenga-lenga que a gente aprende, que faz outro sentido. Tempo é o de cada qual. Combinado com o tempo do outro. Articulado, harmonizado com o tempo do outro. E exige respeito na subjetividade. Ok. Então, agora, após esta boa dose de filosofar, e muito bem, eu gostaria de falar com o Juan também sobre o que é para ele, do ponto de vista dele, a educação sem pressa, o que é que pode ser, quais os princípios, se é que os há, do ponto de vista do Juan. La verdad es que
las ideas de José, necesitaríamos mucho más tiempo que lo que tenemos ahora para discutirlas, y me parecen muy interesantes, ¿no? Porque hablando de los principios, los que me comentas tú, yo creo que José ha hablado muy, muy claramente de los principios de lo que tendría que ser la educación, porque en el fondo los principios de la educación lenta son los principios de la educación, que no podemos acelerar los aprendizajes, que cada uno tiene que seguir su ritmo, que cada aprendizaje o cada cosa que tenemos que aprender tiene su momento, y por lo tanto no podemos ni hacerlo antes ni tampoco dejarlo para después. Cada cosa tiene su momento. Y me gustaría introducir en este sentido una cuestión interesante que plantea Amy Pickler. No sé si conocéis la doctora del Instituto Loxi, que hizo sus investigaciones precisamente sobre cómo los bebés, los niños pequeños, aprendían a caminar, ¿no? Y ella introduce en sus reflexiones, introduce un concepto muy interesante, que es el riesgo de accidente, ¿no? Ella habla que cuando un niño pequeño se salta, no sigue una de las fases del desarrollo motriz, dice ella, hay riesgo de accidente. Pero dice, hay riesgo de accidente cognitivo, ¿no? Es decir, que cuando en un proceso natural de seguir el ritmo de aprendizaje, en este caso de un aprendizaje motriz, de aprender a andar, nos saltamos alguna fase, por ejemplo, no gateamos, ¿entendéis, no? Gatear. Sí. Hay riesgo de accidente, es decir, que cuando empezará a caminar, a lo mejor empezará a caminar con algún problema motriz, pero no solamente con algún problema motriz, sino con algún problema cognitivo. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo en esta concepción global del ser humano. Somos una persona y tenemos cada uno nuestro ritmo, tenemos nuestras interacciones con los sujetos que comparte con nosotros la vida, y por lo tanto los principios de la educación lenta son los principios del respeto fundamental a cada uno de los individuos, a cada una de las personas que están desarrollándose colectivamente. Sin embargo, yo creo que me gustaría decir dos cosas más. La primera es que a mí, como particularmente, me ha preocupado muchas veces cómo podemos trabajar en las escuelas y con los maestros para que, siendo conscientes que nuestra cultura es una cultura fragmentada, del tiempo fragmentado, del tiempo acelerado, ¿no? Es decir, tenemos en la cultura de los profesionales de la educación, de los maestros, es una cultura contaminada por esta visión del tiempo técnica, cuantificada, fragmentada. Y a mí siempre me ha preocupado cómo podemos ir avanzando hacia esa cultura que explicaba también José. Y para mí no podemos hacer tampoco saltos al vacío. Mi práctica, tanto en la escuela como con los compañeros de los movimientos de renovación, ha sido intentar ver cómo avanzamos hacia esos principios que José ha explicado también, a partir de la realidad concreta que tenemos. La realidad es muy dura, es muy arisca, es muy negativa muchas veces. La cultura que tenemos introducida en nuestras mentes de profesores es una cultura que va muy en contra muchas veces, porque estamos, como decía, contaminados por estas ideas que están tan presentes en la sociedad. Y por lo tanto hay que hacer un paso
intermedio. Hay que tratar, por eso yo planteaba el equilibrio. No podemos hacer un planteamiento tan global que rompa todos los aspectos que todavía están presentes en nuestra escuela. Y por lo tanto hay que hacer, yo planteaba este equilibrio entre Cronos y Kairos para ir avanzando hacia una mirada más de Kairos, ¿no? Sin pensar que podemos borrar del mapa Cronos de un plumazo, porque lo vemos muy claro 3 o 4 personas o 10% o el 15%, ¿no? Esa es la primera cuestión que quería decir. Y bueno, en todo caso ya intervendré más, ¿no? Para no alargarme más, paro aqui. Então, pronto, agora estamos aqui nesta polémica entre o Kairos e o Cronos. José, uma coisa que acredito que vá muito na cabeça das pessoas e que questionem muito, que falem muito sobre estas mudanças e essas práticas que falas e tudo isso, é que as pessoas vão dizer: isso é muito bonito, mas não é possível. E eu agora pergunto, é possível? José, o microfone está desligado, microfone desligado. Coisa de velho, coisa de velho. Talvez é que eu me recordo de um congresso, mais ou menos em 1984, 85, um congresso que foi realizado, creio que perto de Paris, e que reuniu os 12 países da então Comunidade Económica Europeia, os 8 iniciais e os 4 que estavam entrando, entre os quais Portugal e Espanha. E no decurso desse congresso, eu fiz uma intervenção e ninguém acreditou no que eu disse. E qual era o problema? É que, sobretudo, os anglo-saxónicos, eu tenho muitos amigos anglo-saxónicos, são excelentes pessoas, mas a ética protestante e algumas outras características, sobretudo do norte da Europa, os levou a questionar-me. Eu gosto que me questionem. Eu estava a representar Portugal naquela altura, levando a Escola da Ponte, e um deles foi a tal ponto que disse que tudo aquilo que eu tinha dito não era verdade. Bom, eu respirei fundo, contei até 20, e como naquela altura não havia PowerPoint, nem havia, enfim, possibilidade de projetar vídeo, senão mostraria, eu limitei-me a dizer que o convidava a visitar a ponte. E por que foi que eu fiz isso? Porque todos diziam que era teoria, que isso não é possível, que isso é... Bom, meus amigos, minhas amigas, há 50 anos, ouviram bem, ainda no tempo da ditadura portuguesa, há 50 anos, eu e outros, um projeto humano, um projeto coletivo, eu não valho nada trabalhando sozinho, arrumamos de uma vez por todas com essa escola da modernidade em que o tempo é fatiado, sequenciado. Acabamos com isso de uma vez por todas. Foi a primeira vez no mundo, só mais tarde é que eu vim a perceber isso, porque naquela altura apenas correspondemos àquilo que era a amorosidade que sentíamos e o respeito que tínhamos pela pessoa humana e, sobretudo, dos alunos. Então, foi a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. O paradigma da instrução, como toda a gente sabe, começou lá no século XVIII, XIX, filosoficamente começou no século XVII, quando Comênios nos diz que é possível ensinar a todos como se fosse um só. E então, hoje o que nós temos é a dita entrada na escola aos 6 anos,
e as crianças deparam com um professor que vai ensinar todos da mesma maneira, quando cada um aprende a seu modo, vai ensinar tudo ao mesmo tempo, quando cada um tem o seu ritmo, e por aí vai. O que é o princípio do analfabetismo literal e funcional. Então, há 50 anos, a seguir a Reggio Emilia, nós instituímos o centro no aluno. E, portanto, o tempo era o de cada qual. Eu não estou a falar de teoria, ou melhor, também estou a falar de teoria, mas estou a falar de teoria na prática, numa escola que foi primeiro prémio dos projetos de inovação, que tem a comenda da organização pública, que tem as melhores avaliações externas, uma escola de excelência académica de inclusão social. Só que não tem horário, um horário fixo, o horário de cada qual. Eu respeito muito o que o Juan diz. Aliás, quero depois deste encontro, continuar a conversa, porque essa tensão entre Cronos e Kairos, ela é milenar, não é? É milenar. E nos induz num beco sem saída, porque não se trata de um capricho, não se trata de uma moda pedagógica, trata-se de cumprir algo que no princípio do século XX a Escola Nova nos trouxe. E hoje, muito além das teorias da aprendizagem. Estamos no tempo, como eu disse, do 4.0, do 5.0. Mas concretizando, um dia fui convidado, neste caso na América do Sul, para um encontro chamado de anunciação do programa, como é que era? Programa de alfabetização na idade certa. Alfabetização na idade certa. Eu perguntei qual é a idade certa para aprender, qual é o tempo. E me disseram, é aos 6 anos. E eu perguntei, eu faço perguntas, 6 anos até quando? E a pessoa respondeu, tem de completar 6 anos até o dia 31 de março. Aí eu perguntei, e se uma criança nascer no primeiro minuto do dia 1 de abril, vai ter que esperar um ano para entrar na escola e aprender a ler? Aí fecha um silêncio. Não há uma idade para aprender a ler, não há um tempo para aprender a ler. Desculpa esta ênfase, esta forma de falar. Um dia o pássaro Dodó ouviu perguntar, qual de nós corre mais rápido? Ele disse, vamos fazer uma corrida. E apitou e disse, partida. E cada um correu na direção e sentido que quis. Voltou junto do pássaro Dodó e perguntou, qual foi mais rápido? Ele respondeu, se cada um foi no seu sentido e direção, todos foram rápidos, todos foram lentos. Todos chegaram ao mesmo tempo, que é o tempo de cada qual. Depois desse encontro nacional, da alfabetização na idade certa, eu apresentei 3 casos muito simples. Um deles vai já complicar tudo o que tem a ver com Piaget e outras coisas que tais, e Steiner. É que eu ensinei a ler uma criancinha com 2 anos e 5 meses. Ouviram bem? A idade de aprender a ler é de cada qual. E ela aprendeu brincando comigo, brincando. E quando ela sabia ler, eu disse à mãe, põe-na a brincar, continua a brincar, não quero mais conversa sobre a alfabetização. E ela aprendeu a ler sem saber uma letra, nem uma sílaba. Outro caso, um senhor de 92 anos, tempo, 92 anos. E eu lhe perguntei o que é que ele queria de mim. Ele disse, ensine-me a ler. Eu disse, não ensino, você vai aprender. Mas por que é que quer aprender? Ele respondeu, porque eu sou testemunha de Jeová e o pastor lá na igreja, no culto, ele fala coisas que estão nos livros sagrados que eu não acredito. Não pode ser, eu quero aprender a ler para ver se é verdade. O que foi que eu fiz? Entreguei-lhe uma cassete, bom, não sei, desse tempo dos gravadores, uma cassete com o Gênesis, a primeira parte da Bíblia, e dei-lhe o texto. E ele, no seu tempo, aos 92 anos, aprendeu a ler. E depois foi ver se realmente o pastor falava direto. Terceiro e último exemplo de tempo.
uma senhora com 32 anos que me pede para eu ajudar a ler. E perguntei-lhe porquê. E ela disse, é que eu ando há muito tempo, cá está o tempo outra vez, há muito tempo para ela, era um tempo psicológico, duvidando da honestidade do meu marido. Assim, como? É que ele chega tarde, à 1 da manhã, 2, e diz que trabalha até tarde. Ando desconfiada. Se eu soubesse o que está escrito nos papéis que ele tem no bolso do casaco, eu tirava isso a limpo. Eu perguntei-lhe, pode trazer um papel? Ela trouxe. Aos 32 anos, depois de muito tempo que ela alegou. Ela aprendeu a ler nesse papelinho em 2 meses, mais tempo. E no 3º mês separou-se, porque a leitura é emancipatória, a leitura do mundo, a leitura no ritmo próprio, no momento próprio. Então, o tempo foi mera especulação de imperadores romanos que procuraram juntar 31 dias no tempo que era o mês que o celebrava. O tempo é uma invenção humana, o tempo de relógio é uma invenção humana, é uma criação humana. Nós não podemos dar grande importância a isso. E mais, o Einstein dizia que o tempo de chegar a determinado objetivo nem sempre era a linha reta que os une, dos 2 pontos. Há um célebre problema que ele apresenta. E mais, quando nós olhamos o céu e vemos as estrelas, toda a gente sabe que muitas das estrelas que nós vemos não existem. Por que é que nós vemos? Porque vemos a luz que ela irradiou há muito tempo. Há quanto? Como é que nós podemos saber? Meus amigos, as perguntas estão aí. Por que é que se entra à mesma hora e sai à mesma hora? Por que é que há intervalo? Por que é que há ano letivo? Por que é que há aula e 50 minutos de aula? Por quê? Porque senão sairemos daqui com alguma reflexão, é evidente, e volto a dizer que eu não tenho dom da verdade, eu todos os dias ponho em causa as minhas crenças, duvido das minhas certezas, mas a verdade é que eu me interrogo e partilho a minha interrogação. Porque senão daqui por 1 ano ou 2, mais tempo, iremos voltar ao mesmo assunto. Eu pergunto, porquê que há aula? Porquê que há turma? Porquê que há prova? Porquê que há isso tudo? Porquê que entra à mesma hora? Porquê que sai à mesma hora? Porquê? Eu já encontrei uma resposta para a entrada e saída à mesma hora. É que há pais que são sadomasoquistas e gostam de entrar em engarrafamentos junto às escolas, porque os carros ficam todos ali à espera dos filhos, eles insultam-se, fazem fofó e discutem. Eu penso que eles são sadomasoquistas, mas é uma conclusão que eu penso precipitada, fora de tempo. E agora voltamos aqui ao tempo, que é aquele tempo que nós temos aqui para a nossa conversa e que vamos flexibilizar, porque também nos atrasamos e, portanto, estamos aqui numa conversa e não vamos interromper já, vamos deixar o tempo fluir um bocadinho. E voltava aqui ao Juan. O José já falou também da Escola da Ponte e eu gostava de ouvir um bocadinho falares da escola onde foste diretor, em Barcelona, em relação à avaliação e ao currículo, tudo isso, como é que vocês faziam. Também não sei se queres retomar o raciocínio que tinhas há bocado, que penso que querias dizer mais qualquer coisa. Pronto, é isso. De acuerdo. Lo siento, pero José, como es tan apasionado, empieza despacio, pero después se anima tanto que yo me pierdo algunas de sus ideas. Lo siento. Es muy apasionado. Yo te pediría que hablases un poco más despacio porque mi sentido mi entendimiento del portugués es más lento, que hablas demasiado deprisa. Perdone. Mira, ya que me preguntas de la escuela, yo creo que en relación con lo que plantea, con la pregunta también que le has hecho José, de si es posible o no es posible, yo lo creo que sí que es posible, ¿no? Y mi trabajo o mi dedicación profesional, tanto en la escuela como en los colectivos en los que he participado, ha sido precisamente porque yo tengo una confianza al 100% de que estas ideas son posibles realizarlas, no son utopías en el sentido etimológico de lugares que no existen,
sino que son utopías, ¿no? Como decía Pérez Quezaldáliga, ¿no? Es decir, lugares posibles, aunque no de una forma quizás inmediata, ¿no? Y mi preocupación no solamente ha sido intentar demostrarlo en la escuela en la que he trabajado en los últimos 15 años, sino también la idea está transmitir esta idea de que esto no son soluciones solamente para unas determinadas escuelas que cumplan unas determinadas condiciones. Hay condiciones que favorecen este tipo de planteamientos, pero lo que tenemos que aspirar como ciudadanos del siglo XXI es que estos principios deben contaminar el conjunto del sistema educativo. Y para eso, por eso yo planteaba antes intentar resolver las tensiones que tenemos en la escuela desde un punto de vista de equilibrio. Porque si estiramos demasiado la cuerda hacia los principios, hacia esa idea, hacia ese ideal que tenemos como escuela, no seremos capaces de incorporar a la mayoría de profesionales con una actitud de cambio, ¿no? Hay muchas tensiones. Antes he señalado la tensión entre Kairos y Cronos, ¿no? Pero hay más tensiones. José, por ejemplo, hablaba de la necesidad de personalizar el currículum. Y cuando él dice que cada alumno, cada niño y cada niña son diferentes y tienen unos ritmos diferentes, está reclamando que el currículum no puede ser igual para todos. No podemos aprender lo mismo todos y al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay unos aprendizajes que debemos hacer en común. Y ahí hay otra tensión que hay que resolver. La escuela del futuro tiene que resolver también esta tensión entre aquellos aprendizajes que debemos hacer en común y que debemos hacer todos y que cada uno lo puede hacer a su ritmo, pero debemos compartir todos porque estamos hablando de una conciencia planetaria. Me parece que José también la ha citado, esa necesidad de tener una conciencia como planeta, como ciudadanos del mundo, y eso implica una parte del currículum que debemos compartir. Y debemos resolver la tensión que hay entre esta necesidad que tenemos como ciudadanos del mundo de compartir una serie de aprendizajes que sería objeto de otro debate cuáles deberían ser, seguramente no el currículum oficial, otro tipo de currículum, y debemos resolver cómo resolvemos esta tensión entre este currículum común entre todos y el currículum personalizado de cada uno de nuestros alumnos. En mi escuela, la atención a la diversidad, la idea de inclusividad, era una idea clave dentro de, digamos, el ideario de nuestra escuela, porque precisamente esa atención a la diversidad plantea esa necesidad de resolver aquello que socializa, aquello que nos hace ciudadanos de un mismo planeta, de un mismo entorno, de un mismo contexto, con resolver las necesidades, las capacidades, los intereses de cada uno de nosotros como sujetos. Explicar, en mi escuela trabajábamos el currículum de una manera muy diferente, intentando también resolver esa tensión e intentando hablar de lo que yo llamaba el currículum vital, que es un currículum diferente del oficial, el currículum de cada una de las personas que está en un aula, ¿no? Trabajamos también sobre la evaluación también puede haber dos miradas sobre la evaluación, una mirada cuantificadora, calificadora, o una mirada de ayuda, de acompañamiento de un proceso de aprendizaje de cada una de las personas que están en un aula, ¿no? En cada uno de esos aspectos hay que resolver tensiones
pero la idea que quería transmitir es de que debemos partir de lo que hay, y lo que hay es muy contradictorio. Y tenemos que, a partir de lo que hay, intentar hacer propuestas a las que se sumen el máximo de escuelas, porque la solución no estaría en hacer solamente, es muy importante que haya una escuela do Ponte o una escuela Frutuosa Gelabert o la escuela A o B o C, pero lo que es importante también es que haya un sistema educativo público que tenga estas características de uma forma generalizada. Ok, pois muito bem. Acho que tivemos aqui um diálogo muito interessante, com pontos de vista diversos, ao mesmo tempo com uma raiz comum, e acho que isso é que é enriquecedor também. Para já, tenho aqui algumas perguntas, uma que me foi passada diretamente e outras que estão no chat. A pergunta que me foi passada diretamente, se calhar passava ao Juan, e depois a outra, como é dirigida à questão da Escola da Ponte, passo ao José. E tenho mais uma que também é para o José. Ora bem, então, para o Juan, sendo a escola comumente tida como o reflexo da sociedade em que se insere, como podemos colocar a escola como farol da sociedade que queremos? Ok? ¿Percebeste? Sí. ¿Entendeste? Sí. La escuela para mí es un espacio que tiene también dos miradas, ¿no? Por una parte es una mirada externa, es decir, se aísla de la sociedad, se separa de la sociedad, pero tiene que tener constantemente las puertas y las ventanas abiertas hacia la sociedad. Se separa de la sociedad porque tiene que cumplir una misión de refugio, de espacio y tiempo. La escuela para mí es un espacio y tiempo para que la infancia pueda existir, y por lo tanto tiene que separarse de la sociedad. Es recoger también una idea de los griegos que hablaban de la escuela en el sentido de ocio, de lugar en el que no hay responsabilidades, de que no hay responsabilidades perentorias, ¿no? Contingentes, ¿no? Sino que nos separamos de la sociedad precisamente para poder estudiar la sociedad, para poder... Yo hablo de una idea de que el currículum de la escuela debería ser aprender a leer y escribir el mundo. Es decir, aprender a ver, a observar, a interpretar, a comprender el mundo y a poder imaginar, escribir, imaginar, proyectar el mundo que queremos. Por lo tanto, la escuela tiene esa doble mirada, ¿no? Está separada de la sociedad, pero los problemas de la sociedad son los problemas que tienen que preocuparnos a todos. Tiene que ser la materia prima de nuestras conversaciones, de nuestros intereses, de nuestro quehacer del día a día. No sé si he contestado más o menos. Penso que sim, sim. José, o Manuel Mialha pergunta-te, ele gostava de perguntar a razão pela qual não existem mais escolas da Ponte espalhadas no país. Penso que esta pergunta será feita muitas vezes, penso eu, mas pronto, aqui está. Depois temos mais uma, já agora digo já, porque são as duas para ti. Portanto, a outra é da Maria José Pessoa, para o professor José Pacheco. Esse belo conceito de escola não implica um solo prévio que será um outro belo funcionamento da comunidade? Bem, deixo assim estas duas para rematar. Eu começaria por esta segunda, que me perdoe o companheiro que faz a primeira pergunta nas primeiras senhoras, não é? Uma das dimensões curriculares, reparei, em relação à primeira, eu começo pela primeira então, é mais fácil.
Por que é que não há mais escolas da ponte em Portugal? Porque não tem que haver. O que poderá haver é projetos que, inspirando-se na ponte, possam ir além da ponte. E, nesse sentido, posso dizer-vos que não é por acaso que eu vim a Portugal em abril e irei ficar praticamente todo o próximo ano. Eu já tinha desistido de Portugal, sinceramente, já tinha. Porque, só para vos dar um exemplo, e peço desculpa de uma eventual arrogância, que não é, eu tenho publicados mais de uma centena de livros, mais de uma centena, em cerca de uma dúzia de países. Livros traduzidos em islandês, búlgaro, imagino, não é? Para além do inglês, alemão, italiano. Bom, posso dizer-vos que nenhum desses livros está publicado em Portugal. Por que será? Então, não é que eu esteja magoado, triste com este país, é que ninguém é profeta na sua terra. Mas quando eu volto, no ano passado, e eu nada represento, eu não volto para fazer outras escolas da ponte. Eu volto para ir à escola da ponte, colocá-la no século XXI, que ela está no século XX. E mais, estou a acompanhar dezenas de projetos. Neste momento estou no Vale de Santiago, em Colos, interior do Alentejo. Daqui por 2 dias estarei em São Paulo, no Brasil. E por aí vai. Andarilho da educação. Porquê? Porque me importa aprender com os outros. Aprender no meu ritmo, no meu tempo, a fazer uma nova construção social de educação. Eu não quero fazer escolas da ponte, mas para que saibam, só no Brasil há mais de 100 inspiradas na ponte, que são excelentes escolas, muito além da ponte, porque a ponte deixou de inovar, é a melhor escola portuguesa, sem dúvida nenhuma, é, mas está muito atrasadinha. Há muito mais do que a ponte. E eu estou procurando ajudar mães, professores, pais, agrupamentos de escolas, câmaras municipais que me pedem, e eu não sou milagreiro, não valho nada, mas eu partilho aquilo que eu sou, as minhas formações experienciais, e, portanto, não quero fazer escolas da ponte, e ainda bem que não há nenhuma escola da ponte para além daquela que está em Vila das Aves. O que a Escola da Ponte fez, já vos expliquei. Com um atraso de meio século, ela concretizou as propostas de Montessori, Claparède, John Dewey, Steiner, Freinet, de Crowley, por aí vai. Foi a primeira e única escola que até hoje em Portugal fez isso, em que o centro é o aluno e o ritmo do aluno, o tempo do aluno. Bom, quanto à segunda questão, que já não lembro qual é, que diabo. Eu vou lá. Só tenho aqui que gerir aqui o meu rato do computador que não está. Ora bem. É a pergunta da Maria José. Sim, da Maria José Pessoa. Esse belo conceito de escola Já sei. não implica, já não é preciso dizer mais? Um só será um outro belo funcionamento da comunidade. Muito bem. Nós, como eu há pouco falei, quando eu digo nós, são comunidades de aprendizagem. Não são essas que estão aí. E com todo o respeito que eu tenho por Rohan, eu conheço o trabalho de Ramon Flecha. Conheço muito bem. Conheço muito bem a Catalunha, andei por Torelló, andei por todo lugar que possam imaginar. Mas comunidades de aprendizagem não são aquilo que o Ramon está a fazer. É outra coisa. E para contemplar a dimensão da comunidade e do tempo dos rituais, dos ritmos da comunidade, nós temos o chamado currículo de comunidade, para além do currículo da consciência planetária. Ou seja, o currículo não é algo pronto a vestir que num determinado tempo se tem de consumir. Isso era no século XIX.
currículo, é produção de conhecimento a partir de projetos de vida. E quando é que acontece a aprendizagem? Em qualquer momento, desde que a pessoa atribua significado àquilo que estuda, ao objeto, tenha um mediador, um professor que o acompanhe, saiba discernir da informação necessária e passe da informação para o conhecimento e do conhecimento para uma ação, através da criação de evidências de aprendizagem e blá, 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 e blá, 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 que depois entraríamos aqui pelos Vygotsky, pelos Piagets e etc. Ok? Bom, então, nós contemplamos os ritmos da comunidade, os rituais e, sobretudo, o potencial da comunidade, os saberes, as tecnologias sociais, tudo isso no tempo de cada qual. No tempo de cada qual. Aliás, há uma coisa que me surpreende. Quando se estabelece as aprendizagens essenciais, se coloca, por exemplo, a aprendizagem de raiz quadrada. E pensa-se que, se o professor ensinar raiz quadrada e nós fizermos um teste sobre raiz quadrada, aprendemos raiz quadrada. Mentira. Eu pergunto, quem é que aí sabe fazer raiz quadrada? Ninguém. Quantas vezes precisaram da raiz quadrada na vida? Nunca. Eu pergunto, porque é que temos de perder tempo a aprender raiz quadrada, quem descobriu os Açores, a lei de Boyle-Mariotte e José, mais despacio, mais devagar. Peço desculpa, Juan, e a todos os catalães e a todos os galegos ou gallegos, eu não consigo. Bom, já não sei o que eu estava a dizer. Agora, de qualquer forma, diz. Eu também tenho aqui, há mais pessoas que querem falar. Tenho o Jorge. Jorge, querias falar diretamente, certo? Boa noite a todos. Eu vou falar aqui para o José Pacheco. Peço perdão ao Juan, não o tinha conhecido, mas foi um prazer conhecê-lo. Vou tentar falar devagar para que se consiga perceber neste tempo que estamos aqui a ter. Eu acompanho o trabalho do José Pacheco há alguns anos, há perto de 30 anos, e o trabalho que foi feito na Escola da Ponte e o trabalho que ele foi fazendo do ponto de vista teórico e também prático, e portanto é um trabalho com o qual eu me identifico e o qual tenho muita pena de não poder de alguma forma imitar e poder praticar no meu dia-a-dia enquanto professor. E essa é a grande mágoa que eu tenho enquanto professor, é não poder de facto praticar com alguma frequência ou com toda a frequência este tipo de educação, que é uma educação que não é nova, que é uma educação que são modelos que já não são novos, modelos que já são muito antigos, mas que andamos a falar deles andamos a falar destes modelos como se fossem modelos acabados de ser inventados. A Escola Nova já definiu tantos destes princípios, desde o princípio do século XX, e em Portugal também tivemos alguns teóricos, nomeadamente Irene Lisboa, que definiu uma série de princípios para este tipo de educação sem tempo, ou pelo menos com o tempo adequado a cada uma das crianças e dos jovens. A minha pergunta para o José Pacheco é esta. Não lhe parece que tem andado a pregar sermões aos peixes ao longo destes anos todos? Com certeza que sim, Jorge. Mas deixa-me dizer-te que o tempo para mim, voltamos ao mesmo, não conta. Um educador não é otimista, ele é esperançoso, porque o otimismo é da natureza do tempo.
enquanto a esperança é da natureza da eternidade. Eu não penso em tempo quando faço o que faço. Eu penso nos seres humanos. E penso em ti, Jorge. E te convido de imediato para fazer aquilo que é o teu sonho e a realização pessoal. Porque é possível. Eu concordo com o Juan que é muito difícil, ao nível de um sistema, efetuar uma mudança desta envergadura, não é? Mas façamos a nossa parte. Eu cansei de ouvir dizer, ainda não é tempo, ainda não há condições, mas os professores não sabem. Valha-me Deus, eu não imponho nada a ninguém. Nem quero que considerem que a ponte é um projeto acabado, um exemplo. Não é. Não é. Há um tempo atrás, alguém me perguntou, mas o senhor não está aposentado? Eu digo, estou. Isto foi num grande congresso. Mas então, o que é que o senhor está a fazer? Minha senhora, eu estou aposentado, mas não estou inútil, não é? Eu ando aí a partilhar, a ajudar, o Jorge, a Cunha. Bom, ela disse, mas o que é que está a fazer? Eu disse, eu estou a ajudar a fazer comunidades de aprendizagem, uma rede. Bom, e depois quando acabar de fazer esse projeto, deixa de fazer projetos? Não, minha senhora, a incompletude humana está em mim, sou um ser incompleto. Mas então o que é que o senhor vai fazer? Certamente que eu irei fazer outro projeto. E ela, mas que projeto será? Talvez um projeto para acabar com as comunidades de aprendizagem. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, e não se muda já como se ia. Luís de Camões, lógico, não é, Jorge? O teu tempo de ser realizado profissionalmente é hoje. É hoje. Mas acha que isto se consegue, que estes projetos tão interessantes que vão surgindo, alguns vão surgindo em algumas escolas também, acha que isto vai lá com equilíbrios? Isto não tem que haver um corte radical desta educação velha que nós temos em Portugal? O Almada Negreiros, em 1915, escreveu: quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Só faltava uma coisa: salvar o mundo. O Adolfo Lima dizia, em 1915, o Adolfo Lima, companheiro de Faria de Vasconcelos, Teirano de Lisboa, tudo mais. O Adolfo Lima dizia, uma reforma radical talvez não seja possível. Uma reforma não radical é inútil. E é isso que tem acontecido. Eu quero lá saber do sistema. Eu sou professor de escola pública há 51 anos. Escola de rede pública. E dentro da escola da rede pública, eu respondo por mim. Eu respondo eticamente, porque esse modelo que aí está não cumpre o que está pautado na Constituição. A educação é um direito subjetivo, é um direito de todos. Olhar para os centros de explicações, olhar para as desistências, para os abandonos, para o suicídio juvenil, para as doenças dos professores. Então é preciso que se faça algo radical. Radical nos princípios, flexível no ato, mas radical nos princípios, porque escolas não são prédios. Vamos meter isto na cabeça, por favor. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. As pessoas são os seus valores e os princípios postos em ação, a partir de uma visão de mundo, de uma concepção de humanidade. E é preciso, quanto antes, cá vem o tempo, humanizar a educação, fazer a nossa parte. Quero lá saber do sistema. Eu quero é saber de ser coerente com aquilo em que acredito. E aquilo que é bom para a infância é bom para mim. E isso implica pôr em causa que haja 50 minutos de aula, ou 90, que é uma dose dupla de tédio, inventaram para essa coisa, que haja intervalos, que haja ano letivo. Não há uma razão, nem legal, nem técnica, nem científica, para haver aula. Não há. Não há uma razão para haver 50 minutos. Já agora, os 50 minutos foram
determinados no final do século XIX, por psicofisiologistas. Podem ver isso na internet, está lá. Então, meus amigos, o tempo de aprender é o de cada qual. O tempo de mudar nos professores é hoje, não é para deixar para depois. Se nós pensamos que do modo como trabalhamos, ensinando todos ao mesmo tempo, não cumprimos a lei de bases, não cumprimos a Constituição, não damos a todos o direito à educação, temos que tomar uma decisão ética, de mudar. Senão somos antiéticos. É assim que eu sou, radical. Portanto, Jorge e toda a gente, eu não sei mais que vós, aliás, estou cada vez mais velho e cada vez mais ignorante e, portanto, estou à vossa disposição para quem quiser mandar um e-mail e eu partilharei convosco o pouco que eu sei para vos ajudar a cumprir o projeto das vossas vidas no vosso tempo e não amanhã. Obrigado. Ok, pronto, e estamos aqui no nosso tempo, que foi bom, eu acho, eu gostei muito. E agora, se calhar, com esta sugestão de podermos partilhar uns com os outros aquilo que precisamos de partilhar, ficávamos por aqui, acabávamos, para ainda termos um bocadinho agora de serão de reflexão e assentar as ideias, deixá-las marinar, que também há tempo para isso. Posso deixar o meu e-mail? Aliás, eu quero também depois claro. continuar a conversa com o Juan, porque eu acho que tenho muita coisa para aprender com ele. E, portanto, e talvez vá até Barcelona em breve para conversarmos, bebendo um copo de vinho ali, talvez em Castelo del Fels, ali perto da praia. Bom, então... E acho que há lá uma exposição muito interessante que o Juan teve agora a dinamizar e que vai estar até abril e é uma exposição que penso que é bastante interessante. Eu tenho também umas historinhas que eu publico todos os dias. Hoje publiquei a carta 651, que é uma carta aos peixes, como o Padre Vieira há pouco Jorge falou. As histórias do tempo da velha escola. Vou escrever aqui, porque eu me partilho, né, da velha escola. Está no Instagram, está no Facebook, é gratuito. Quem quiser às quartas-feiras participar na nossa tertúlia também pode fazê-lo. Basta enviar-me um e-mail, eu escrevi aí, jpacheco.1951. Também podem enviar um e-mail dizendo que não concordam comigo, até dizer coisas horrorosas de mim, que eu não me importa. Eu gosto de quem discorde. Então, vamos lá. Histórias do tempo da velha escola, tá bom? Vou escrever aqui ao lado. Já está. E vos agradeço, na pessoa da Raquel, a oportunidade de ter aprendido alguma coisa. Obrigada. Fiquem em paz. Bueno, os espero en Barcelona o donde, a ver si venís de verdad, y podemos seguir conversando todas las ideas que han salido hoy. Ha sido muy interesante y nada, yo estoy sorprendido de que he entendido el 80% de lo que habéis explicado y muy contento de pensar de que hay gente en otros lugares que tienen pensamientos muy parecidos a los nuestros, inquietudes muy parecidas a los nuestros, ¿no? Me quedo con la idea esta de que es posible hacer una escuela diferente y que muchas veces las limitaciones... Hay limitaciones para hacer una escuela diferente, pero muchas veces las limitaciones son nuestras limitaciones, más que las que nos ponen la administración, las corporaciones, los gurús mundiales, ¿no? Ahí también hay muchas limitaciones, hay muchas ideas que van en contra de lo que pensamos, ¿no? Pero lo que hay que hacer en primer lugar es resolver las propias. Si resolvemos las propias ya tenemos un paso hacia adelante.
Gracias, muchas gracias por este rato. Obrigada. Obrigada, Juan, obrigada, José, obrigada a todos que estiveram aqui e pronto, despeço-me também. De acuerdo. Obrigado, boa noite.